O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Uma iniciativa socioambiental tem chamado a atenção em tempos de pandemia. É a campanha Bosques da Memória, homenagem da Mata Atlântica às vítimas da Covid-19, lançada em dezembro de 2020. Até metade de março de 2021, mais de 50 bosques foram criados ou revitalizados em 15 dos 17 estados que compõem o bioma, com plantio de milhares de mudas e homenagens a 700 vítimas até o momento, além da homenagem coletiva. A coordenação é composta por inúmeras instituições e órgãos, entre eles Rede de ONGs da Mata Atlântica, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica RBMA, Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Associação Mico-Leão Dourado, Apoena, Associação em Defesa do Rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar, com o apoio do Programa para o Meio Ambiente da ONU, PNUMA. Quem nos conta a respeito dessa campanha é Cleiton Ferreira Lino, nosso 68º entrevistado no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski. Ele é arquiteto, espeleólogo, fotógrafo profissional e especialista em patrimônio ambiental urbano e manejo de áreas naturais protegidas. O ambientalista é presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e atualmente também trabalha no gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. Em sua trajetória ambiental, também foi diretor-geral do Instituto Florestal. Cleiton, seja bem-vindo. E para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco de sua trajetória ambientalista e o que te aproximou à defesa da Mata Atlântica. E, claro, explicar para a gente o que é Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Olá, Susana, prazer estar aqui contigo de novo. Obrigado aí pela oportunidade da gente divulgar essa campanha tão importante, tão bonita, e que é um trabalho coletivo, a gente vai falar disso, né? Mas, assim, bom, respondendo a sua pergunta inicial aí, o meu vínculo com a questão ambiental, ela existe desde muito pequeno, né? Minha mãe já tinha, assim, chamava a atenção de mim, da minha irmã, para as questões aí da natureza e mostrava os detalhes, etc., porque a gente ia todo fim de semana para uma fazenda que meu pai tinha, lá no interior, era a região não de Mata Atlântica, mas de Cerrado, em Franca, e então a gente teve sempre essa relação assim pessoal. Mas depois, quando eu vim para São Paulo para fazer física na época, depois da física que eu fiz arquitetura, eu tive a oportunidade de entrar num centro excursionista universitário da USP, que eu tive a oportunidade de ver a Mata Atlântica, a Serra do Mar, cavernas, muitas comunidades tradicionais com cultura interessantíssima, gente muito legal, e tudo isso me fez apaixonar pela região do Vale do Ribeira, em especial essa região do Alto Ribeira, né? E aí as cavernas depois me completaram essa paixão, e tanto é que até hoje, isso foi em 1972, e até hoje eu sou completamente apaixonado pelas cavernas, por aquela região, e me vinculei a ela de uma maneira bem profunda. E lá é o coração da Mata Atlântica, onde estão os maiores remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, está justamente nessa região de Vale do Ribeira, né, que é sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, e conecta com a Serra do Mar, aí, então faz esse grande contínuo. E, bom, para proteger as cavernas, que a gente começou a estudar, etc., tinha problemas de mineração predatória, etc., tinha muito problema de destruição mesmo da Mata Atlântica também, a gente começou um movimento de tentar implantar o PETAR, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que tinha um decreto, mas era zero, não tinha nenhum funcionário, não tinha nada,
E essa briga se estendeu e acabou redirecionando, inclusive, a minha formação, né? Voltado também para questões aí de área protegida. Eu fui estudar fora do Brasil nessas áreas, especializações, aí, Costa Rica, Estados Unidos, e aqui rodar o Brasil. Então, basicamente é isso. Tudo que eu fiz foi em função, o que eu faço hoje, em função da minha paixão pelas cavernas do Vale do Ribeira e pela Mata Atlântica absolutamente exuberante que ainda persiste lá. Então, desde 85 era no CONSEMA, e aí a gente ajudou a criar a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 86, 87, e tive a oportunidade de passar também em muitas ONGs, sempre tive governo e ONG ao mesmo tempo. Bom, atualmente, como você disse, presido aí o Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? E só situando muito rapidamente, desde 71, a Unesco criou um programa que chama Programa MAB, em inglês, Man and Biosphere, e que era, assim, de uma certa maneira, o primeiro programa que juntou, né, buscou pensar de forma integrada a questão da conservação e do desenvolvimento, né? E esse programa MAB, o principal instrumento dele é o reconhecimento de áreas como reservas da biosfera. O que são reservas da biosfera? São áreas no mundo que são reconhecidas, assim, a pedido dos países e com um trabalho também burocrático e um material científico, etc., muito grande, né? Não é um processo fácil, não, e que é mandado para a Unesco, mostrando a importância daquela área, o interesse do país de ali aplicar os conceitos de reserva da biosfera. Toda reserva da biosfera tem 4 pilares, digamos assim. Primeiro, 3 funções que devem fazer de forma integrada e participativa, isso é muito importante, de forma participativa, a questão da conservação, do desenvolvimento sustentável e a promoção do conhecimento, tanto tradicional quanto científico. E a 4º pilar aí é justamente essa questão da governança, de ter uma governança descentralizada e participativa, com envolvimento tanto de governos quanto do setor empresarial, ONGs, a área de ciência, comunidades tradicionais e assim por diante. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi a primeira reserva reconhecida no Brasil. Nós estamos agora comemorando esse ano 30 anos da criação da RBMA, e ela é a maior reserva da biosfera do mundo. Hoje, a rede de reservas da biosfera, a rede mundial de reservas da biosfera da Unesco, tem 714 reservas da biosfera em 129 países, né? E a RBMA é a maior delas. Aqui a gente está hoje formando um gigantesco corredor com áreas nos 17 estados do bioma Mata Atlântica, né? Desde lá do Piauí até o Rio Grande do Sul, todos os costeiros, né, que tem Mata Atlântica, e mais áreas em Goiás, que muita gente nem sabe que tem Mata Atlântica em Goiás, mas tem e são importantes, e Mato Grosso do Sul, e Minas Gerais, né? Esses também aí, então, no interior. Então, é isso. A Reserva da Biosfera tem um trabalho muito grande, muitos programas, muitos projetos e, principalmente, muitos parceiros. Muito bom, né? Tem muita história aí, 3 décadas, né? Exatamente. Agora a gente vai para o Bosques da Memória, né? Quais foram as motivações da criação da campanha Bosques da Memória, homenagem da Mata Atlântica às vítimas da Covid-19? E como é que é o processo de engajamento? Então, a questão do Bosques da Memória enquanto campanha, né? Assim, porque hoje a Mata Atlântica é um dos biomas no mundo que tem muitas instituições, né? Tanto ONGs quanto
universidades, governos estaduais, municipais, etc., que se dedicam a conservar a Mata Atlântica, né? Desde que a gente ainda 85, 86, etc., nessa época que o Brasil descobriu que tinha a Mata Atlântica tão grande e tão ameaçada, né? Ele é um dos biomas, infelizmente, que mais foi destruído no país. E tem muita gente e muita história de conservação e mesmo de trabalhos de restauração na Mata Atlântica, porque precisa ser restaurada, né? Uma floresta que, assim, vamos falar assim, de realmente mais conservado do primitivo, não passa de 12%, né? Pegar a área, todos os remanescentes, que a gente consegue dar em torno de 26%, 27% aí da área original. Mas, quando apareceu a pandemia, isso nos tocou muito. Então, várias pessoas, a gente conversando, foi num encontro de entidades aí da Mata Atlântica que a ideia surgiu e foi ganhando força, porque é o seguinte, a gente, de repente, a morte passou a ser um assunto do dia a dia. E não só a questão da tristeza das mortes individuais, mas essa maneira mesmo cruel que a doença levava muitas pessoas, né? E que muitas famílias não conseguiram nem dizer adeus realmente para os seus familiares perdidos aí para a doença, né? Então criou uma situação assim muito triste mesmo. E a gente, nessa conversa, falando, nós devíamos homenagear essas vítimas, nós devíamos fazer alguma coisa que desse algum conforto para essas famílias e celebrando a vida, não simplesmente ficar em cima da questão da morte, que é só tristeza. E vamos celebrar a vida, vamos chamar a atenção para a importância de um trabalho solidário. Então, assim, a campanha surgiu em uma reunião com vários atores, pessoal de ONGs, da Reserva da Biosfera, etc., que a gente estava discutindo aí sobre a Mata Atlântica, e essa questão da pandemia, claro que não podia ficar fora da conversa, que é que mais preocupa nesse momento, né? Então, assim, as dificuldades na questão ambiental no Brasil, por um lado, e essa tristeza aí associada às famílias, às mortes, etc. E a gente resolveu falar, precisamos celebrar a vida e tentar ser solidário com essas famílias, e surgiu a ideia de falar, vamos plantar uma árvore para cada vítima, né? Naquela época, nós estávamos chegando já próximo a 180 mil mortos pela Covid, né? E isso em dezembro do ano passado, a gente deu início formal à campanha, a gente pôs esse nome, Bosques da Memória, conectando a questão da natureza com a sociedade, e da memória, e assim no sentido de que é tanto, vamos falar assim, uma atitude de resiliência em relação à degradação que teve na Mata Atlântica ao longo desses séculos, quanto à degradação humana que estava acontecendo aí com a Covid. E quando a gente propôs isso, logo as reações de interesse foram imensos e a gente começou a fazer uns primeiros bosques e abrimos realmente como uma campanha e a adesão foi muito grande, certo? Então, tanto da mídia quanto gente fazendo bosques. Tanto é que hoje nós estamos já com 51 bosques implantados, né? E tem vários outros que estão em planejamento ou já em início de implantação também.
E cada um desses bosques contém muitas histórias, né? Histórias tristes, mas também histórias de resiliência, de atitude, de solidariedade, etc. Então, começou e depois a campanha foi ganhando seu próprio formato a partir de uma ação realmente coletiva. Eu gostaria que você pudesse contar para a gente algumas dessas histórias, né, desses bosques que foram formados. Então, Sucena, a gente... hoje, como falei, são mais de 50 bosques, né, já criados. E nós tínhamos uma meta, que ela se mantém, de até final de maio, começo de junho, plantar 200 mil mudas, né? E isso, imaginando, assim, que talvez fosse esse o número de mortes que a pandemia como um todo colocasse. A gente já sabe que isso foi muito mais ampliado, né, em termos da Covid, 285 mil mortos a esse momento, e ainda crescente, o que é mais grave, mas cada uma dessas é uma história. E os bosques, eles têm características muito próprias, cada um, né? Embora todos dentro de uma campanha, nós temos bosques pequenos, às vezes com 30, 50 árvores, mas temos também áreas com 14 mil mudas sendo plantadas, 6 mil mudas plantadas, até 50 mil mudas plantadas, né? Então, são bastante diversificados. Hoje, você citou, inclusive, aí, assim, os 15 dos 17 estados, né, da Mata Atlântica. Faltava aí nesses dois, que era Goiás e Sergipe. Nós, essa semana, também tivemos aí a boa notícia de bosques também agora sendo criados em Sergipe e sendo criado em Goiás. Então, ou seja, todos os estados da Mata Atlântica estão envolvidos hoje com os bosques. E os plantios, eles foram feitos, claro, sempre seguindo todos os protocolos, aí, então cuidando questão da data, número de pessoas, etc., mas e eles também são bem diversificados. Por exemplo, nós temos bosques nos vários tipos de ecossistemas da Mata Atlântica. Nós temos bosques em área de manguezais, nós temos bosques em área de restinga, de florestas de araucária, de florestas do interior, aí, as semideciduais, etc., né? Então, primeiro são ecossistemas diferentes, tamanhos diferentes e também organizações envolvidas diferentes, né? Nós temos muitas ONGs, nós temos comunidades, então tem plantios que foram feitos por comunidades indígenas, ou misto, por exemplo, na Bahia, lá se pegar um ecoparque da mata, é um trabalho integrado que estava a prefeitura do município de Entre Rios, a comunidade quilombola, a comunidade indígena, a comunidade ambientalista, todos juntos plantando e fazendo essa homenagem. Se você pegar em Icapuí, no Ceará, você vai ver lá o plantio, principalmente com muitas crianças também, né? Sempre com esses cuidados dos protocolos da Covid, mas um trabalho também de educação ambiental que está associado com a recuperação da costa, a recuperação dos manguezais, né? Então, uma área conectando, recuperando áreas perdidas. Em outras áreas, por exemplo, aí eu citei o caso de Sergipe, a área que eles escolheram lá está ligada a outras histórias também difíceis. Tem uma região em Aracaju que chama Cemitério dos Náufragos, porque durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães acabaram destruindo e afundando vários navios brasileiros ali. Os corpos de vários marinheiros brasileiros vieram parar nessa praia, e ali foram enterrados, né? Então, é uma área que tem
uma referência histórica, etc., muito grande. E o pessoal resolveu, por exemplo, fazer nessa área agora um bosque da memória, aí também de forma que ela fique perpetuamente protegida e seja uma homenagem a todos eles. E assim por diante. Então, nós temos áreas que, com preocupação muito clara por exemplo, nós temos o bosque das reservas da biosfera, aqui no Horto Florestal, em São Paulo, que estão, onde o nosso foco, em especial, é a questão das espécies ameaçadas de extinção. Quer dizer, ali a prioridade é replantar espécies ameaçadas de extinção, criar um arboreto nesse sentido, né? Se você pegar o caso, por exemplo, do mico-leão dourado, lá no Rio de Janeiro, o importante ali, além de... é um conjunto bastante grande de mudas plantadas, né? Mas tem toda essa homenagem, mas, ao mesmo tempo, está se criando um corredor que vai ser muito importante para a conservação da espécie, conectando áreas, inclusive de um lado e outro. Agora tem um viaduto vegetado ali, né? Passando por sobre a estrada. Então, ou seja, cada um desses bosques tem as suas próprias histórias. E assim, ou seja, temos aí mais de 50 histórias que valeria a pena, inclusive, contar, e porque são personagens diferentes e são de forma complementar essa questão, pensando na restauração, pensando na homenagem, e também o nosso agradecimento, que é muito importante marcar, nosso agradecimento principalmente ao pessoal de ponta, o pessoal da saúde. Hoje estão esgotados, teve muitos profissionais que também foram atingidos e até morreram pela Covid, né? Mas sem eles a situação seria ainda mais catastrófica, e é uma dedicação incrível que a gente deve também homenagear. E, Cleiton, com relação às mudas, quais são os critérios, né, para os plantios? De onde provém essas mudas? Você pode contar para a gente? Quando a gente fala, quer dizer, existem muitas maneiras das pessoas e instituições participarem, né, da campanha, né? Ela é descentralizada, ela tem seus princípios, suas regras colocadas. Então, ela hoje, esta campanha em si está focada na Mata Atlântica, mas a gente estimula que seja feito nos vários biomas do Brasil, né? Então, tem gente também começando no Cerrado, tem áreas começando na Caatinga, lá no Amazonas, e assim por diante. Então, agora, foram estabelecidas aí algumas regras que é justamente assim, a gente voltar para espécies nativas daquele bioma, ou seja, pensar e daqueles ecossistemas locais. Então, por exemplo, uma área de restinga, devem ter espécies de restinga. E aí, bom, como é que você consegue, inclusive, essas mudas? É outra forma de participar. Existem viveiros que produzem espécies nativas, existem entidades que também têm pequenos viveiros, produzem muda, etc. Então, mesmo não tendo, às vezes, assim, uma entidade tem uma área que pode dedicar para um bosque de memória, né? Primeiro, o bosque tem que ser numa área, pode ser pública ou privada, mas ele tem que ter a autorização, digamos assim, do proprietário, né? Seja governo, seja uma empresa, seja uma ONG, não importa. O compromisso de plantar e manter pelo menos 2 anos, aí, assim, um tempo, garantir essa manutenção para que não se percam as mudas, às vezes morre umas, tem que trocar e assim por diante. Tem a questão da sazonalidade, tem época melhor para plantio no Nordeste, diferente do Sudeste, então tudo isso deve ser considerado, e são espécies nativas, né? Então, daquele ecossistema onde está sendo plantado. As pessoas podem contribuir também, às vezes, disponibilizando mudas, disponibilizando insumos. Nós temos transportando mudas, ajudando a viabilizar, fazer as placas, né? As placas gerais, todos os bosques têm uma placa geral
que faz referência àquele bosque e à campanha como um todo, e vários bosques têm as placas pequenas nomeadas, né? Porque tem, é importante saber aí, assim, essas 200 mil mudas, algumas delas têm destinadas a pessoas, foram lá, às vezes, a família plantar, inclusive, então elas estão nomeadas, e outras não estão nomeadas, e isso tudo nós temos colocado num site, né, que é o www.bosquesdamemoria.com, né? E então as pessoas podem entrar nesse site e lá já vai ter muita informação e tem como se conectar também aí com a coordenação para qualquer dúvida que tiver. E Cleiton, com relação à década de restauração de ecossistemas da ONU, né? Como é que essa iniciativa de vocês pode contribuir, né, para essa década? Bom, ela já está contribuindo, né? E formalmente, né? Inclusive, assim, a década de restauração de 2021 a 2030, né, foi declarada pela ONU como uma década de restauração dos ecossistemas. Então, não é só as florestas, são todos os tipos de ecossistema, inclusive marinhos, lacustres, etc. Mas é adaptada a cada país, a cada situação também, né, em função das áreas que estejam mais degradadas e precisando de mais restauração. Por outro lado, a restauração é entendido, além da sua importância para a biodiversidade, para a paisagem, para as questões mesmo, até culturais, espirituais, etc., ela tem um papel-chave, talvez seja o principal instrumento que a gente tem aí no combate também de mudanças climáticas, porque ao restaurar ecossistemas, você está coletando carbono, né, da atmosfera, e que é, digamos assim, um gás de efeito estufa, aí, um dos principais, né? E então, ou seja, essas coisas estão casadas. E a campanha, ao propor recriar, não só plantar uma árvore, que já seria importante, né? Mas a fazer bosques, buscar conectividade entre fragmentos, às vezes, de floresta, a recuperar áreas que são matas ciliares, ou seja, também conservando e restaurando, às vezes, recursos hídricos, né, importantes. Quer dizer, ela está totalmente na linguagem da década de restauração e nos objetivos da década de restauração. Isso foi reconhecido pelo PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é quem coordena, juntamente com a FAO, são dois órgãos da ONU, né, que coordenam em nível mundial a década de restauração. Então, o PNUMA, inclusive, não só hoje é um parceiro da campanha de bosques, formalmente, mas incluiu esta campanha como no lançamento, agora que da década, em termos mundiais, como um exemplo de um aspecto também que eles querem destacar, que não é simplesmente, estamos falando de plantar árvores, né, o que já seria importantíssimo, mas também ter um trabalho coletivo, também ter um engajamento e ter, nesse caso, que é o que eles destacaram, uma restauração humanizada, ou seja, pensando também na sociedade com as suas dificuldades e a sua capacidade de resiliência e de proatividade. E, Cleiton, em fevereiro de 2021, houve um primeiro seminário, né, da campanha, que vocês fizeram o primeiro balanço, né, e tendo em vista que, infelizmente, a Covid-19, a pandemia, se agravou no país, né, e muito mais mortos, infelizmente, também, vocês têm um prazo para conclusão dessa campanha, ou ela vai ser um prazo indefinido? Então, inicialmente, nós colocamos aí a meta de 200 mil árvores, né, plantadas,
e até o final de maio, que a gente chama de fase 1. Na Semana Mata Atlântica, a gente deve ter um outro momento também, com live, etc., e um balanço da campanha, e aí a coordenação, juntamente com os bosques, agora, nós vamos discutir a questão aí da continuidade, né? Então, em maio, a gente vai, digamos assim, tomar essa decisão do ponto de vista formal. Mas, de qualquer jeito, como eu te falei, assim, a campanha continua, porque ao menos os 2 anos de manutenção, digamos, desses bosques, de cada um dos bosques, ela tem que ser feita, segundo está vinculada à década de restauração. Então, ela vai continuar, e a gente gostaria que não fosse por causa que aumentar o número de mortes, claro, certo? E que fosse uma continuidade desse espírito, desse engajamento, mas agora com o aumento da Covid, então, com certeza, a gente vai ter que pensar também da continuidade sob esse ponto de vista. Infelizmente, nós gostaríamos de falar, olha, nós fizemos o bosque em homenagem e agora eles vão continuar pelos outros objetivos associados. Mas eu acho que eles vão ter continuidade, sem dúvida. Então, não tem um prazo definido, nós temos um momento de avaliação que vai ser feito. Como você disse, a gente teve um encontro, o primeiro encontro dos bosques, já eram 43 bosques, e foi fantástico, depoimentos incríveis, e aí a gente vê a importância desse trabalho realmente coletivo, né? E quando a gente fala, a gente não fala em números, simplesmente, né? Porque nem as árvores, nem as vítimas podem ser reduzidas a números, né? Nós estamos falando de bosque, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de biodiversidade, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de famílias, de engajamento. Então, isso é muito rico para todos nós, certo? Embora a maior parte das histórias sejam histórias tristes, também o engajamento são sempre histórias muito bonitas, certo? Então, você fala de crianças totalmente engajadas, isso anima muita gente, traz esperança, ou seja, que é a ideia central da campanha, de você trabalhar a questão da esperança. Sim, nós podemos mudar essa situação, certo? E para quem quiser se engajar, né, na campanha, quais as orientações que você pode dar para tanto pessoas individualmente, coletivos, organizações? Uhum. Então, a primeira coisa, eu sugiro assim, a todos os interessados que entrem no site, que a gente, né, deu a referência, o site da campanha, porque ali já tem muitas informações, e nós temos e aí as pessoas verem como contribuir. Tem 2 formulários ali, né, que pode se cadastrar. Então, por exemplo, quem vê a oportunidade de criar um outro bosque, né, lembrando que pode ser pequeno, pode ser grande, etc., mas tem que ser com espécies nativas, isso é muito importante, né? E, então, elas podem verificar ou a possibilidade de montar um bosque ou contribuir de outras formas. Também tem um formulário para isso. Fora isso, aqueles bosques, uma vez criados, as pessoas hoje formam uma rede, certo? Então, além da coordenação, etc., tem uma rede de bosque, tem um grupo de Zap, onde troca-se experiência, onde a gente vai conhecendo melhor as histórias também, e nesse grupo de WhatsApp sempre tem boas notícias de novos plantios e assim por diante, e ao mesmo tempo se discute a questão, por exemplo, agora com a recrudescimento aí dessa segunda onda da Covid, né? Então, vários plantios, às vezes, que estavam previstos, nós mesmos tínhamos lá no Horto um plantio previsto para esse dia 22 agora. E a gente está adiando, né? Mas tem aí várias famílias
que estão contatadas, tem instituições que estão contatadas, e assim que tiver oportunidade, elas vão lá. Então ou seja, também tem um sistema de comunicação, de intercâmbio entre os bosques e essas instituições. E Cleiton, a gente está chegando nos momentos finais, né, do programa. Eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações e acho que vale, né, ressaltar que a homenagem é muito bonita. A gente viu, né, enfim, alguns materiais que estão também no Facebook de vocês, né, que as pessoas também podem entrar, se engajar nessas redes de mídia social. E não só individual, como você falou, coletivo, né? Então, na verdade, está embarcando todas as pessoas, mas acho que é muito sensível você ver um plantio com o nome de um familiar seu, ou de um amigo, né? Ou amiga. Então, parabenizo, né, a atitude de vocês, que eu acho que isso fortalece a humanização, né? Faça suas considerações, por favor. Então, eu acho que tem aí justamente essas duas coisas que nós estamos falando do conjunto de ecossistemas, mas no nosso caso focado na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a floresta-mãe do Brasil, né? Aqui vive a maior parte da população brasileira, são mais de 145 milhões de pessoas, é onde tem grande parte das nossas cidades, é o bioma que tem todo tipo de atividade agrícola, industrial, turística, muitas metrópoles, etc. Tal, assim. Então, nós estamos falando de um bioma que tem um peso não só histórico, mas a riqueza de biodiversidade, é campeã de biodiversidade em termos mundiais, e chegou a essa situação muito crítica. Nós precisamos realmente cuidar, e a Mata Atlântica está no nosso quintal, né? Então, eu acho que é isso, a gente primeiro pensar que o território, nós estamos falando de um território maior, que é um território de biodiversidade, é um território de cultura, etc., e que nós precisamos cuidar dessa nossa paisagem, e a gente diz até, porque defendemos a floresta? Porque dependemos da floresta, certo? Então, ali os serviços ambientais, etc. Então, essa campanha tenta ajuntar essa preocupação que nós precisamos ter, é urgentíssimo, nós precisamos restaurar a Mata Atlântica, certo? Assim como o Cerrado também, etc. E também nós precisamos cuidar melhor de nós, nós precisamos ser melhores, nós podemos ser melhores, podemos ser mais justos, podemos ser mais solidários e podemos respeitar mais a vida no Brasil. Acho que nós estamos precisando, em boa parte da população brasileira, precisa reaprender o respeito pela vida, né? Então, às vezes, assim, coloca a questão da economia está na frente, a questão da política está na frente. Não, não pode estar na frente, certo? Nós estamos, a economia, a política, tudo deve estar em segundo plano perante a valorização da vida. Então, eu acho que é essa questão aí que a gente gostaria de deixar como referência, e a gente tendo a vida e tendo solidariedade, nós vamos ter condição de ter uma política melhor, nós vamos ter cidadania melhor, nós vamos ter economia melhor e de cultura como nós merecemos. Então, basicamente é isso. Assim, a gente acha que essa campanha consegue integrar estas coisas e a gente espera que possa contribuir cada vez mais para que essa visão mais justa, mais solidária, mais sustentável possa ser um princípio para o nosso país. Gratidão. Para todos os que estão envolvidos.